Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Quem é esse Deus pra se entregar assim? 125º Encontro de Casais com Cristo, 2010. Sempre no fim de cada dia, em cada melodia, te amarei. E tudo começou em 1970, registrado na ata da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Há 40 anos. Encontro alegre, vibrante, tentando converter e lançar na luta. Foi obra de Deus. Três casais inexperientes. Odete e Osvaldo, Valdomiro e Hilda, Egídio e Neide, Neneco e Neneca. Aí o Padre Alfonso falou, estou com uma ideia e gostaria muito de pôr essa ideia em prática. O Cursilho propõe um encontro só com homens e um encontro só com mulheres. E eu acho que nós podemos modificar isso. Eu, lá no Paraná, com a coparticipação de um outro sacerdote, fizemos um encontro de corações. No encontro de corações participam homens e mulheres, independente de serem ou não casados. E eu estou pensando em fazer aqui em São Paulo um encontro para casais, aonde eventualmente poderão participar viúvos. Para isso nós precisamos que vocês participem do encontro de corações, vejam qual é a essência do trabalho, para que nós possamos trazer para cá. Aí eu falei, mas quando é isso? Ah, é sexta, sábado e domingo. Eu falei, ô Padre Afonso, com toda boa vontade, como não, a gente vai. E quando eu falei para ele lá em casa, o Padre Afonso falou isso. Ah, eu não posso, trabalho. E eu acho que quando eu falei para ele, o Padre Afonso veio em casa, falou assim, Valdomiro, você pode trabalhar na sexta-feira, mas corta só sábado e o domingo. Eu preciso de você, Precisa. na minha cara. No fim, demos um jeito e fomos para o Paraná. Foi tudo assim muito de repente. Não teve nada De nem preparação. eu não sabia que eu estava indo lá que eu ia servir para alguma coisa. Eu pensei que eu estava indo lá para assistir um retiro. Tinha muitos testemunhos que a gente ficava assim, né? Era coisa assim bem forte, que a gente falava, nossa, expor a vida deles, contar o que eles já tinham feito, aprontado, né? Uma experiência de tudo, jeito. Como eles faziam coisas lindas pra gente. Aí eu achei aquilo tão lindo, quantas pessoas se dedicando para nós, os outros casais estavam assistindo de lá. Nossa, achei isso uma doação maravilhosa, que a gente não está acostumado a essas coisas. Mas o padre, aí quando você voltou, vocês voltaram, provavelmente o padre deve ter perguntado como é que foi. Não, já tinha uma reunião pra gente falar sobre ela. Já tinha uma reunião marcada aí na igreja. Tá. Então a gente via isso, combinando, tinha que ser tudo a todo vapor. Umas palestras que duravam uma hora e meia. Então ele achava que essas palestras muito compridas, a pessoa chega num ponto, ela desliga.
Não presta mais atenção. Ele pichou quase tudo, eu adorei, nossa. Aí ele falou para ele todos os senões, falou, tá bom, então nós vamos abreviar tudo isso, vamos fazer as palestras direitinho. E eu, como eu sempre fui secretária, eu anotei o encontro inteirinho lá. Eu taquigrafei tudo, passei tudo. E trouxemos, e o Padre Afonso leu, e ele convidou os palestristas. Não conhecia, nós não conhecíamos. Ele convidou, entre outras pessoas, cursilistas também. Vocês sabem que a sequência das palestras não foi à toa, que foi assim a olho. Ele ficou madrugadas e madrugadas pensando como seriam essas palestras. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eram 3 dias, né? Entrava na sexta-noite, sábado de manhã até, não sei, às 10 horas que terminava e domingo às 4, 5 horas da tarde encerrava. E ele queria que o casal viesse, voltasse para casa, conversasse e voltasse outro dia. E ele achava que lá ele voltava, ele via os filhos, ele ia dormir em casa. Verdadeiro milagre de doação e superação. Percebi que amar é melhor quando se faz o bem, se renova a esperança. Aí ensaiamos lá um jeito de falar, eu entrei falando brincalhona assim, aí eu não quero saber de encontro de casais com Cristo, não, eu já estou cheia de encontrar com o marido aqui, cada encontrão que a gente dá aqui, brinquei, ele falou, tá bom, é assim mesmo. Que legal. O Padre Afonso falou, né? Foi tão gozado que eu falei, tá ótimo, é assim mesmo, porque nós tínhamos que estar indo convidar os casais para participar desse encontro que ia ser feito aqui, que seria o primeiro nosso. Então, começamos a fazer a visitação à noite. Visitávamos, e aí entre os visitados, claro, eram os nossos coordenadores, foram os primeiros a serem convidados. Todos os que fizeram os primeiros, era tudo de grupo do Movimento Caminhão Cristão. Nós tínhamos que entregar a mensagem de forma que o casal pudesse encontrar. Então a gente tinha que pular portão, a gente tinha que correr de cachorro. 26 casais participaram de um retiro, primeiro encontro com Cristo. Entendi que o valor é maior e só ganha quem crê. O primeiro encontro foi aonde? Na Rainha da Paz. Rainha da Paz. Rainha da Paz. O Padre Afonso, com aquela perninha mais curta, com aquele salto desse tamanho numa perna, Oswaldo e Odete, a Neneca e o Neneco, e nós fomos lá uma tarde. O Padre Afonso carregando aquelas mesas, pondo tudo, arrumando a sala, nós arrumando tudo também. Pode entrar que a casa é sua, aleluia. Muito bonito, né? Essa recepção que a gente fazia. No primeiro encontro, ainda vieram 2 casais do Paraná. Eles vieram fazer aqui para levar para lá. Para levar. Eu sei que um casal ficou em casa e nós demos a nossa cama para eles, e eu me lembro até hoje, eu estava arrumando a cama com a maior alegria, porque aquilo era uma coisa, uma doação de valores. Como não perceber as provas de amor de um Deus apaixonado que tudo criou? Um grupo de casais cursilistas levou a comida. Nos primeiros encontros, a comida, por orientação do Padre Afonso, era feita na casa e levada, para ter aquele sabor de casa. Outra coisa super importante são os círculos, né? Queira ou não queira, é no círculo que a pessoa se abre um pouco. Ela começa, entendeu? Ela começa a perceber que ela é igual, que o outro tem o mesmo problema que o dela, ou até pior, que então o problema dela não é aquele problemão, né? Que afinal das contas é ele que está fazendo o problema em um problemão, mas que ele pode sanar o problema de maneira. No simples diálogo ele poderia sanar esse problema.
Eu quero ver o milagre da partilha acontecer e dissipar a miséria que amordaça o coração. Eu quero ver o ruído da maldade se calar e ver brotar a canção que faz feliz o coração. Alguns que estavam lá, tudo bem, estavam como eu lá em Curitiba, pegando, tentando entender. E depois eles iam ter que fazer tudo aquilo que nós estávamos fazendo para o próximo. Aí eles seriam os próximos a trabalhar também. Sim. E assim, foi engrossando, foi aumentando, foi indo. Foi muito bonito o encerramento. Eu acho era muito lindo, muito lindo. Olha, foi tão lindo que quando nós terminamos o encontro, nós dois falamos, vamos para Campinas. Queríamos ver o resto da família inteira. É mesmo? E tal alegria que a gente tinha. O encontro é findo. Cada ser é uma unidade fundamental na construção de um mundo mais humano e mais cristão. Eu quero ver o amor rompendo as cercas. Eu quero ver o amor unindo as raças. Eu quero ver o amor calando as armas. Eu quero ver você vendo também. Uma sensação de missão cumprida, tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que não dava nem para dormir. Porque hoje a gente sabe que o trabalho não cansa. Se você fizer com consciência, a consciência envolve todo o amor, né? A felicidade verdadeira, aquilo que o Padre Afonso queria que passasse para as pessoas, que é o desprendimento, a disponibilidade. Se você consegue fazer com este prisma, você não cansa. Você chega no fim do dia, você não está cansado. Estas equipes nada teriam realizado se não houvesse a presença do Cristo preenchendo nossas deficiências. Hora por hora, na capela, um casal orou para o crescimento de todos nós. E Cristo esteve conosco. Se tu inflamas o meu coração. Agosto, organizamos o segundo encontro com Cristo para 35 casais. De viver. Setembro, realizamos o terceiro encontro com Cristo. Participaram 30 casais e 3 viúvas. Quantos encontros tinha por ano? 11 encontros, 10 a 11 encontros por ano. Inflama, faz subir tuas centelhas de amor. Em chamas do teu coração aberto, meu Senhor. O encontro levou muita gente para a paróquia nesse sentido. Ele punha aqui, lá, os casais, coordenavam. Foram abertos assim, muitos grupos, como aquele que nós tivemos de início. E através desses grupos, através dos que iam saindo dos encontros, iam assumindo as posições. E de repente também ele chamava a gente para fazer alguma outra coisa, preparar o presépio lá da igreja, por exemplo, foi o nosso grupo. Catequese, o que ele fez? Ele reuniu as mães dos casais que tinham feito encontro e falou, vocês vão ser catequistas. Acontece que o movimento do MFC na Pompeia cresceu tão grande. E o padre coordenador do MFC era na Santa Cecília, que ele chegou e falou, olha, ou vocês ficam no MFC, ou vocês ficam no encontro de casais. Aí então, levanta a mão, foi feito numa sala, na igreja. Aqui na paróquia? Na paróquia. Levanta a mão quem quer ficar no MFC. No encontro de casais. Jesus amado. Nós tínhamos perto de 500 fichas de pessoas querendo casar-se no encontro. E na fila? Na fila. Nós fazíamos um encontro por mês. Janeiro até novembro. Só não fazia encontro em dezembro. Quando agora você vê, você trabalhou no ECC, preparava, levava 3 meses para preparar para ter um encontro. Você já pensou um por mês? Quando eu estava fazendo o pós-encontro na quarta-feira, o encontro próximo já estava andando.
estava sempre presente. Ele caminhava junto. Então essa foi a razão do resultado. Ele se empenhou de uma forma total. Então esse encontro de casais que ele formou aqui na Pompeia, mandou logo para as paróquias também. Então os casais que aqui atuavam com ele eram os missionários do encontro em outras paróquias. Aonde mandar eu irei. Primeiro começou nas paróquias de São Paulo. Convidou ao São Luís, no Itaim Bibi, fomos lá no Santo Amaro. E aí ele foi espalhando. Então o casal ia na paróquia, falava com o padre, quando ele lá tem um encontro de casais, aí o padre Afonso pedia para a gente falar para o senhor nesse encontro. Então quando o padre vem, ele assiste o encontro e diz, vale, é bom para você. Você acha que é bom para a sua paróquia? Acho. Então fazia-se o seguinte, convidava 5 casais e o padre daquela paróquia. 6. Começava com 5, para vir fazer o encontro. Então ele já tinha mais 5 que conheciam o encontro. Depois vinha talvez, eventualmente, mais 5 ou mais 6. Quando tinha, digamos, 10 ou 12 casais que já conheciam o que era o encontro. Inclusive vinham trabalhar também. E aí vinham trabalhar, então aí se levava o primeiro encontro para aquela paróquia. O padre assumia. Outras vezes não queria, voltava, falava no padre Afonso, o padre não está querendo assumir lá. E ele mandava de volta, voltem lá novamente, falem mais para ele, quem sabe que ele acolhe. E casais da Pompeia iam ajudar lá. Né? E o padre Afonso não ia? Ia também. Dar, às vezes ele ia dar palestra, ele dava a primeira palestra, ele dava muito a explicação da missa, né? Com todos os detalhes, Eucaristia, ele sempre estava presente. Né? E assim, ele foi espalhando por todo o São Paulo, as paróquias, esse encontro de casais. Né? E depois, aos poucos, ele foi levando para fora também. Nós assumimos levar o encontro para Juiz de Fora e assumimos para levar para Perus. Você sabe até onde ele me mandou? Por Macapá. Os casais da Pompeia levaram o encontro para Belém do Pará, levaram para Fortaleza, Teresina. Que é só pela ação do divino que pode acontecer o que aconteceu. Porque a partir daí, já logo foi proliferado o encontro de jovens, a partir daí as coisas... Começamos o trabalho de periferia, catecismo, era preparação de noivos, era higienização das moças, a primeira que foi ampliada foi a Vista Alegre. O cardeal Dom Agnello Rossi esteve visitando o trabalho missionário da paróquia no Parque Belém e Jardim Vista Alegre. Lá, os paroquianos constroem salas, ambulatórios, fazem todo o trabalho de promoção e catequese. Depois o padre Afonso veio inventar as comunidades dentro deste bairro. Ele criou 12 comunidades de base na Pompeia. Benzemos os alicerces da Capela Nossa Senhora de Lourdes. Ele era contra grandes templos. O padre Afonso. Ele achava que tinha que ter em cada esquina uma comunidade. Tem garagem? É na sua garagem mesmo, que nós vamos fazer a missa e vai começar. Aí nós fomos para uma missa, a missa na Nossa Senhora de Lourdes era domingo às 9 horas da manhã. Aí o padre Afonso chamou na frente, apresentou as crianças e falou que ele contava conosco os outros domingos. Eu acho que se toda pessoa, a primeira vez que fosse a uma igreja, a uma comunidade, e se o acolhimento fosse daquele jeito, ela não deixaria de voltar outras vezes. Aí ele não perguntava se você pode ou não pode fazer, você está disposto a assumir isso aqui. Ele acreditava na pessoa, você tem que acreditar no outro, ele está dirigindo. Quando as pessoas mais bem preparadas não aceitam e algumas se opõem, Deus está presente.
dá para você falar esse ser sem vincular Padre Afonso. Consagrado para amar, consagrado para se doar. Ele era irmão meu, praticamente, aqui dentro da província, né? Era dono dele mesmo. O que ele queria, ele fazia. Era uma personalidade forte, que era respeitado pelos colegas também. Existe uma distância entre o que eu quero ser e o que sou. O que eu gostei também, que eu via, a delicadeza que o Padre Afonso para fazer as coisas, como ele tinha amor às coisas que ele fazia, não? Ele tinha uma dedicação, nunca vi. Ele pegava a gente assim, pai, você não tinha tempo nem de refletir. E não interessava para ele se você tinha problema, não. Você vai, pronto. Ele achava, mesmo que eu me achava incapacitada, ele acabava me dando assim, me levantando, porque ele falava, não, você vai fazer assim. Faz do jeito que você sabe. O escape mental dele era jogar basquete, tricete, escopone, bisca. Muitas vezes ele ligava em casa, não dá para fazer uma parceirada? Não dá. Aí eu ligava para o meu cunhado, o meu pai estava em casa, ligava para um outro amigo, e formava 4 e a gente jogava. O Padre Afonso, você não conheceu? O Padre Afonso, ele era muito sensível no aspecto, ele era artista, ele gostava de teatro, ele gostava de falar, ele gostava de contar piada, então ele introduzia tudo isso na palestra, você entende? Ele tinha momentos de molecagem, fazia gozação, e tinha momentos seríssimos, momento bravo, momento de introspecção. Ele era uma pessoa muito amistosa, mas era bastante firme. Muito irritadíssimo. Ele não tinha... Chutava a canela. Não tinha, ele chutava a canela. Chutava literalmente mesmo? Literalmente, você precisava chutar. É mesmo? Ele era. Alguma coisa, ele era intenso, impaciente. Se você fazia umas perguntas cretinas, diversas vezes, ele subia a serra, aí ele chutava. Ele estava na reunião, assim. De repente um lá falava uma bobagem. Quando ele fazia assim, você podia se enfiar embaixo da cadeira. Era bem bronca. Nossa! Ele não dava bronca. Ele simplesmente virava as costas para você como se fosse. Ele não mandava recado, ele dava em... Ele era direto. Direto. E se ele falava, a pessoa comentava qualquer coisa, assim, ele disse assim, você não entendeu absolutamente nada do que você leu. A estrutura inflexível mata o espírito, aniquila a criatividade, impede a responsabilidade da paróquia. E cada paróquia deve ser uma resposta de salvação para seu povo. Por isso, o pós-encontro deve ser orientado para encontrar essa resposta. Sei que não se encontra um amigo em qualquer parte. Reconheço, às vezes é difícil de se achar. É como mergulhar buscando pedra preciosa. Tamanha alegria só o esforço pode dar. Para mim ele era um amigo, certo? Um orientador, né? E uma pessoa que a gente tinha uma empatia maravilhosa. Então, não é? Eu acho que por isso a gente tinha muita facilidade de estar em todos os trabalhos juntos. Ele convivia com a gente de uma maneira muito íntima, muito assim, como se fosse irmão, irmã, mas assim, muito caseiro, muito... Ele devia fazer para todos, que era a natureza dele, né? Ele era assim. Nós estávamos aqui nesse prédio, nós estávamos aqui. Ele chegava lá, botava em casa, 2 horas da madrugada. Tocava. Escuta, Padre Afonso quer falar com você. Pode subir? Quando ele chegava, ele dizia, alguma coisa vem aí de bom. Jantou? Não jantei. Às vezes ia para a cozinha, preparava alguma coisa.
ele não avisava que ele queria chegar e comer o que a gente queria comer. Se você avisasse, a gente ia fazer uma coisa especial. Ele não queria isso aí. Vocês vão comer arroz e feijão? Eu também vou comer arroz e feijão. Eu acredito que não devia quase dormir para estar em oração e para estar em abertura para a recepção do que o Espírito Santo pretendia dele. Ele não tinha tempo para dormir. Ele tinha tempo para as pessoas, até numa refeição, se fosse mais demorado, ele ficava mais demorado, mas para dormir ele não tinha tempo. Ele era muito amoroso, ele era duro, firme. Ele era piedoso. Ele era muito piedoso. Ele era uma pessoa mística. Nós sempre dizíamos, o Padre Afonso estava 40 anos na frente. Nós homens somos instrumentos. A força mesmo é a oração, é o Cristo. Ele penetra a consciência de cada um e opera a conversão. Mas assim, junto assim com ele... Ele acreditava na cura através da oração. Eu sou testemunho de que eu fui curado numa missa com ele. Eu tinha um problema aqui neste ombro, aqui, né? Eu não conseguia levantar esse braço. Então, nesta missa aí no coração, Coração de Jesus. É de missa de cura. Ele colocou que as pessoas, no caso foi a Anésio, colocasse a mão aonde eu tinha, no onde meu a caso, pessoa estava doente. Tinha uma dor. Então a Anésio colocou a mão aqui em cima. Né? Aí ele fez Ele fazia a bênção. a bênção e tal. Posição das mãos. Simplesmente. Na hora. Essa foi a intercessão. Nunca mais teve. Ele me assustou quando ele saiu da congregação. Me assustou porque ele era provincial, terminou o mandato dele. Em 78 ele me chamou para ser coordenador da casa aqui, mestre dos clérigos, que seriam os alunos de filosofia e teologia. Ele pediu para os padres da província que não votassem nele, que ele não queria mais ser provincial, né? E o pessoal votou. Um dia, passando na frente do escritório dele, senti ele soluçando. Eu entrei. E perguntei para ele, está doente? Ele está com gripe? Não, ele disse. Ele disse, eu sempre preguei. Fiquei desligado, eu sempre preguei que a gente deveria nunca dizer não ao trabalho que a gente tinha que fazer. E acabo de renunciar. O Geraldo me ligou e eu disse que não aceitaria mais. Ele estava chorando. Padre Alfonso Pastore assume a capelania do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele criou a pastoral de leigos nas clínicas. Mas aquele negócio de sair, expandir, levar para fora, ele via tantos casais por esse Brasil afora se desfazendo e ele meio amarrado, né? E um dia ele chegou na minha sala aí, de manhã, disse, João, e eu vou sair da congregação. Olha, para mim foi cair no chão mesmo, né? Fiquei meio assim aí, mas o senhor sempre pregou aí de ficar, ser obediente, eu não saí, nada, eu vou sair. Falei, o senhor pediu para o Espírito Santo luz? Ainda não. Vamos rezar, eu vou rezar então. Ele saiu, ficou fora o dia inteiro. De noite ele veio. E ele disse, olha, eu resolvi o Espírito Santo pedir para ele. Eu falei, quando o senhor vai? Amanhã. Como ele era decidido com as coisas, eu ia também. E ele foi para onde? Vitória. É preferível que fiquem sem entender meu afastamento sem explicação. Foi uma opção no meio de muito sofrimento, do qual certamente vocês não ficaram isentos.
Padre Alfonso Pastore voltou a São Paulo algumas vezes. Mostra-me os teus caminhos. Ele se hospedava aqui em casa, tá certo? Quando vinha, então batíamos longos papos, ele dormia aqui em cima. Aliás, ele dormia em vários quartos, mas ultimamente ele dormia mais aqui, nesse local. Rezava a missa 2 horas da manhã. Em 83 eu fui transferido para o Rio de Janeiro e comecei a acompanhá-lo. Mas eu vim atrás aí para poder, do lado, apoiá-lo. E do outro lado, para continuar me beneficiando também pelos ensinamentos dele, né? Quanta coisa bonita. Hoje o céu se abre. Para a alegria de vocês e glória de Deus, temos já na paróquia 17 capelas. Não é tanto o número, quanto o amor fraterno que nos alegra. Tinha um morro bem pertinho da comunidade, que era um centro espírita em cima. Tinha uma visão muito bonita para o mar ali, né? E ele conseguiu comprar o centro espírita e fez a capela, comunidade São João Batista. Eu sei que em todos os morros ele conseguiu evangelizar. Inclusive tinha um morro que o pessoal provocou, dizendo: padre, o senhor sobe em todos os morros, por que não sobe no Morro dos Baianos? O Morro dos Baianos era o pior morro lá de Vitória. Não subia nem a polícia. Que lá era cheio de bandidos. De noite eles desciam, saqueavam, dividiam o saque e dia ficava dormindo, né? Então vocês me levam até lá que eu vou antes. E eu levaram até embaixo, eu largaram ali e subiram. E ele começou a subir a escada, são 360 e poucos degraus até em cima. Subiram os primeiros degraus, em cima lá tem um patamar e tinha um barzinho. O pessoal estava jogando e ele, o tipo dele, era chegar, dar um bom dia, uma boa tarde, dando um tapa nas costas da pessoa aí. E quando ele chegou lá, deu um tapa nas costas: oh, boa tarde. E ele foi agarrado por dois, aí: quem você é, o que está fazendo aqui? Ele não estava de batida. Isso, eu sou pároco aqui da paróquia, no São Pedro da Praia de Suá. O Morro dos Baianos pertence à paróquia e eu vim visitar meus paroquianos. Então vamos lá aí. Vou levar lá em cima, que é o chefão deles aí, né? Disse que ele ficou umas 2 horas conversando com ele lá. E o padre Afonso mostrando que ele desejava formar algumas comunidades. E foram conversando, ficaram mais de 2 horas. E ele o convidou para voltar. Uma semana depois ele volta novamente, a mesma cena. Vai até lá em cima. E lá ele oferece o cassino que ele tinha ali em cima no alto para o padre Afonso. E o padre Afonso falou: não quero, eu quero comprar. Porque se ele o recebesse de graça, o outro podia fazer aquilo que ele queria, né? E com o tempo ele conseguiu comprá-lo, né? Ter uma visão linda lá de cima. Visão linda, linda. Em pouco tempo acabaram as mortes, os assassinos, assim, os roubos. Aquele morro ele fez 5 comunidades. Ele foi um homem iluminado. Foi um homem escolhido e ele sofreu muito com essa. Fala um pouco desse sofrimento. Ele sofreu muita perseguição. Amanhã vou à penitenciária para o dia do detento. Ontem fui confessar os que se prepararam. Lá vou todos os sábados. Estou empenhado em conseguir uma assistente social que lute por eles. Então, com o trabalho dele, dentro dos presídios, ele começou a ser perseguido também, né? Por quê? Porque ele começou a mexer com o pessoal. E nesse presídio que ele foi, tinha uma cela de tortura dos presos. E um dia um dos presos falou para o padre Afonso: padre Afonso, tem uma cela de tortura aqui embaixo. Dia seguinte, ou 2 dias depois, ele voltou novamente lá a visitar os presos, né? E foi procurar a cela. E foi e encontrou essa cela, né? Aí chamou o bispo, Dom João, a reportagem foi lá. Fizeram tudo aquilo que
mostraram aquilo lá e foi exterminado. Então o diretor foi mudado de lugar. Porque o diretor tinha na cabeça dele que em todos os presídios do Espírito Santo, cada mês 100 presos deveriam morrer. Como ele foi mudado, ele ficou com raiva do Padre Afonso. Na sexta-feira à noite, ele soube que se ele fosse no presídio no dia seguinte, ele seria morto. Primeira coisa de ensino, não vou então, né? Mas logo depois também veio toda a memória do que ele tinha pregado, né? Que a vida tem sentido doada para os outros. Se a gente não gasta a vida para os outros, não presta para viver. E lembrou isso aí, amanhã vamos casais, amanhã vamos jovens lá no presídio, o padre não vai. Então diz que ele ajoelhou e ofereceu a vida para Deus. Deus, se este for o meu momento, eu entrego minha vida para o bem dos presos. E foi. E assim foi, quando chegou na portaria, todo mundo olhava assim, olhava meio espantado, né? E ele pegou o corredor que dava para o pátio onde celebrava a missa, né? Ele viu 2 dos presos lá, perto da porta, né? Plantados lá. E ele foi andando aí, quando chegou perto dos 2, ele reconheceu, né? Chamou pelo nome os 2, pôs as mãos nos ombros e ele já caiu a mão. E ele pegou os 2, levou lá para dentro, lá para o pátio para celebrar a missa. Terminou de celebrar a missa, voltou. Um deles entregou a peixeira e disse: padre, isso aqui era para pagar o senhor. Aí ele saiu. Quando chegou na portaria, um dos guardas disse: padre, o senhor hoje foi muito homem entrar aqui dentro. Então ele sabia, né? Por isso eu amo os presos. E foi embora. Nada poderá me abalar. Padre Alfonso Pastore serviu também em Paracatu, Arinos, Rio Verde. Veio a doença, mas ele não se entregou a ela. Tem o nome, é Jesus. Como Deus é bom! Quanto caminho permitiu que se andasse? Nada poderá. Eu fui na igreja quando eu soube que ele vinha, vieram aqui me avisar. Ele tinha feito uma cirurgia recentemente, ele quis subir toda a subida até ali em cima, eu mesmo não estava aguentando. Ele foi, nós fomos tudo cantando. O último ano de vida dele, ele morou aqui conosco, ele e 2 enfermeiras. Ele veio operar e aí era a mesinha que ele celebrava antes. Mas é bom que se diga, né? Essa situação de um ano só foi possível porque muitos casais ajudaram, principalmente na parte material, de comida, né? Porque senão se sustentar mais 3 pessoas. Eu assumi a parte externa, levava ele para fazer as radioterapia, levava para o hospital, etc. E tal, desenvolvia no aberto essa mecânica até ele ir embora para a Vitória e vir a falecer. Mesmo aqui em casa, você veria fazer sessão de quimioterapia e vinha mal. Ele sentava aí, passava no telefone, telefonava, ela falou assim: vai descansar hoje um pouco. Ele vai se levar. Depois, quando ele estava mesmo acamado lá em Vitória, no Espírito Santo, ele quis morrer na casa de uma família mesmo. Quando ele foi para lá como doente, um casal ofereceu a casa dele, a metade da casa dele praticamente, né? E que ficou praticamente aberta para o povo de fora. Então, as portas estavam abertas e cada um entrava, tinha aquelas missionárias que o acompanhavam, que fazia tudo aquilo que acolhia o pessoal aqui, lá, né? E uma vez, celebrando a missa no quarto dele, na hora da comunhão, ele recebeu a comunhão e ele pediu mesmo: Senhor, se for da tua vontade, que o melhor dá-me a saúde. Se não quero fazer a tua vontade.
Padre Alfonso nos deixou em 17 de março de 2000. Eu perdi um amigo, né? muito íntimo, que convivemos com ele 1 ano, na brincadeira se conviver com uma pessoa 1 ano. Né? E a igreja, eu achei, a maior perda que eu senti foi da igreja, né? Que a igreja perdia um grande homem, a igreja perdeu um grande incentivador. Ele, acima de tudo, ele colocava sempre em primeiro lugar a igreja. Independente dele ser padre e eu não ser padre, nós nos gostávamos um do outro. E ele me respeitava e eu respeitava ele. Ele acreditava em mim e eu acreditava nele. Né? É bastante difícil separar isso. Né? Eu coloco como amigo e como diretor espiritual numa expressão muito forte desse significado de diretor espiritual. O Padre Afonso continuava responsável por quem ele cativava. O Padre Afonso sabia como fazer para tocar as pessoas. E ele era muito simples, muito. Assim, uma pessoa assim, parece um santo, né? Vamos falar assim. O santo, irmão, Padre Afonso é isso. Porque o que a gente viu que Padre Afonso fez... E eu diria que, mesmo com a ação contrária e freio de mão puxado de muitos padres, o trabalho dele continua eficaz. Então, isso para mim é um sinal de santidade. É a presença de Deus no trabalho. Graças, Pai, vim aqui te louvar. Saúdem a todos os que o Senhor nos uniu em seu amor e a serviço dos irmãos. Quando puderem, louvem o Pai também por minha vida e sacerdócio. Somente para dar-te graças, pois não... E quanto mais a gente partilha, participa, tanto mais a gente se sente feliz de fazer alguma coisa e na obrigação de quase passar para não deixar morrer essa obra dele. É isso. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Mateus, capítulo 11, versículo 26. Porque o Padre Afonso ele tinha esse enfoque, né? O importante é que as pessoas se comunicassem pelo primeiro nome, sem que tivesse esse enfoque assim, de querer saber de onde vem. Né? Eu vivi um pouco da história do ECC, né? Meus pais fizeram o ECC, vivi a realidade de visitar, ficar na casa das famílias enquanto os círculos aconteciam. E hoje eu estou aqui, depois de 40 anos, eu com 45, e aí é um barato poder ver que Deus faz muito através de um padre simples, de 3 casais que primeiramente deram o seu sim, depois trouxeram para São Paulo, e hoje aproximadamente 3 milhões de casais já fizeram um encontro. Então, quantos casais já foram salvos, quantos já conheceram a graça de se encontrar como casal no coração de Deus. A gente que já fez tantos encontros, a gente não tem noção dessa história linda que está por trás e que bacana que as pessoas vão ter acesso a isso. Está sendo um presente, um presente da providência em todos os aspectos. Somos família da igreja e agradeço muito por vocês serem presença e por tudo bem que vocês têm feito a família no Brasil e a família no mundo. Amém. Como a gente sempre sabe que tudo que a gente faz que vem de Deus, quando Ele escolhe algumas pessoas para trabalhar numa obra que é dele, Ele quer, na verdade, trabalhar muita coisa na gente, dentro de nós mesmos. Eu percebo que Ele está fazendo um grande trabalho interno. Lá os brasileiros falem obrigado, Pai.
Cada uno en su lengua. Gracias, Padre, gracias, Padre. Tómate el riesgo, Dios es tu Padre. Gracias, Padre, por los pequeños y bellos detalles, por cada cosa que me has dado, por cada cosa que has negado. Y al infinito, gracias, Padre.